de 1 Coríntios 13, verso 1 ao capítulo 14, verso 6. 1 Coríntios 13, verso 1 ao 14, verso 6. Vamos ouvir aqui a leitura do Casuiano, por favor. Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, tenho-me tornado um pedaço de latão que ressoa, como um símbolo que retine. E se eu tiver o dom de profetizar e estiver familiarizado com todos os segredos sagrados e com todo o conhecimento, e se eu tiver o dom de todos os segredos sagrados e com todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé de modo a transplantar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu tiver todos os meus bens para alimentar os outros, e se eu entregar o meu corpo para jactar-me, mas não tiver amor, de nada me aproveita. Amor é longânimo e benigno. Amor não é ciumento, não se gaba, não se inflama, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não fica encolerizado, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com verdade, suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca falha. Os que haja dons de profetizar serão eliminados. Que haja línguas cessarão, que haja conhecimento será eliminado. Nós temos conhecimento parcial e profetizamos parcialmente. Mas quando chegar o que é completo, será eliminado o que é parcial. Quando eu era pequenino, costumava falar com pequenino, pensar com pequenino, raciocinar com pequenino. Mas agora que me tornei homem, eliminei as características de pequenino. Mas atualmente vemos em contorno indefinido, por meio do espelho de metal mas então será face a face, atualmente em parte. Mas então saberei exatamente, assim como também sou conhecido exatamente. Agora, porém, permanecem na fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Empenhados pelo amor, contudo persistimos zelosamente os planos espirituais, preferivelmente, porém, profetizeis. Pois quem fala numa língua fala não a homens, mas a Deus, porque ninguém está escutando, mas ele fala segredos sagrados pelo Espírito. No entanto, quem profetiza edifica e encoraja e conforta os homens pelo seu falar. Quem fala numa língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica uma congregação. Ora, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Deveras, quem profetiza é maior do que aquele que fala línguas, a menos que de fato traduza para que a congregação receba edificação. Neste tempo, porém, irmãos, se eu fosse estar convosco falando em línguas, que bem vos faria eu, se não vos falasse, quer com revelação, quer com alimento, quer com profecia, quer com ensino.
Deixa eu ver. Obrigado, Gazuia. Excelente parte, hein? Foi privilegiado falar sobre o amor. Muito bem. Pela leitura que você fez, deu para perceber pelo tom da voz, e já é um rapaz bem amoroso. Muito bom. Gostei de ver o empenho que você fez em ler, e de acordo com a página 107, estávamos observando o volume apropriado. Muito bem. Aqui eu quero destacar como você usou o seu volume apropriado. Questão do versículo 2. Né? Estiver familiarizado. Também no versículo 3. Nada me aproveita. Também virando a página. Interessante, gostei de você ler esse versículo 11. Quando eu era pequenininho, olha, uma hora você vai deixar de ser pequenino também. Vai ser maior que o seu pai. Tenho certeza. Maior que a mãe também. Vai ser como homem. Já é homem. Muito bom, mas você leu bem essa parte aqui. Também no versículo 14, de acordo com o parágrafo, no primeiro parágrafo na página 109, se deseja motivar os ouvintes a agir, fale um pouco mais alto. Entrou bem no versículo 1, do 14, né? Empenhai-vos pelo amor. Muito bem, tem que motivar, lembrar dessa qualidade. Muito bom. Obrigado, Gabriel, pelo empenho. Quero agradecer aos pais, né, que devem ter suado bastante e gastado um tempo, né? Concorda comigo? Mas vale a pena, né? Muito bom. Quero agradecer aos pais também. Vamos